Paz do Senhor Jesus, ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, ótima madrugada, ótima semana, ótimo mês, ótimo ano, ótima vida. Eu queria que nesta manhã você prestasse atenção aqui nessa linda palavra que eu queria compartilhar com você, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 37. Diz assim a palavra: E levantando-se grande temporal de vento, e subiam-se as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertando-lhe dizendo: Mestre, não te importa que perecemos? E ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Pai, em nome de Jesus eu peço ao Senhor que fale comigo neste momento. Fale conosco neste momento. Fale com o teu povo neste momento, através do teu Santo Espírito, porque se não for o teu Santo Espírito, é o falar do Carlinho, do missionário Carlinho, do barbeiro Carlinho, do amigo Carlinho, do servo Carlinho. Mas quando abrimos a tua palavra, papai, mediante aqueles que creem, é a boca do Senhor falando. Por isso eu peço ao Senhor que todos os meus pecados sejam perdoados, em nome de Jesus, para que eu possa ser digno de falar da tua palavra, e que aqueles que estão ouvindo este vídeo, ouvindo esta palavra, possam entender e crer que o Senhor és um Deus, que tu és um Deus poderoso, majestoso, digno de honra e glória. É o que eu peço ao Senhor. Fale conosco nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, nesta madrugada, para que haja fé no coração de seus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Estamos aqui diante da palavra do Senhor. Quem já ouviu aquele louvor que está até o fundo musical aqui, que diz assim: O vento balançou meu barco em alto mar, o vento me cercou e quis me naufragar, mas então eu clamei ao filho de Davi. Todos já ouviram este louvor da tempestade no barco, e é sobre essa tempestade no barco que eu vim falar nessa manhã para mim e sua vida. Ramasto colomondo sudo colochemenaço de faço cheta calabandávia. Plapla chotoromondo viande caracide de candetete menesse antefaço tutu potocobonosia. Ali xiribiriando xamanan de cana plapla xirecai. Eu venho nesta manhã dizer a você que o barco simboliza a sua vida, meu irmão. Tomande ande Sérbia. O barco simboliza a sua vida. O barco simboliza a sua família. O barco simboliza a sua casa. O barco simboliza o seu caminho, porque a palavra do Senhor nos diz que Jesus, a Galileia, estava na Galileia, estava em uma obra missionária, partindo ele da Galileia para a grande Decápolis, onde havia 9 províncias a serem visitadas, sendo a primeira a dos Gadarenos. Jesus estava ali então, treinando os seus discípulos para que lá na frente, eles passassem por uma experiência que todos sabem sobre o endemoniado de Gadareno. Havia um homem jovem endemoniado, que há tempos e há tempos sofria com possessões malignas, demoníacas, que nem as autoridades conseguiam prender. E ele vivia ali no meio dos sepulcros, alimentado de restos mortais humanos. Ele se cortava, ele se debatia, vivia nu, vivia preso nas cavernas, e nenhuma autoridade podia o prender. Mas eu não vim falar sobre o Gadareno, eu vim falar sobre a tempestade do barco. Mas queria que você entendesse, Jesus, ele estava a caminho deste lugar, e sabendo Jesus que, para chegar naquele lugar, os discípulos tinham que ter em seu coração, em sua mente, em seu emocional, seu psicológico, uma palavra chamada coragem, porque a Bíblia fala que esse Gadareno, aonde Jesus estava indo, aonde era o destino de Jesus, nem a autoridade conseguiu os prender, ou seja, polícia, bombeiros, médicos, pessoas normais, pessoas fortes, não conseguiam prender. Eles espedaçavam as algemas, os grilhões, as correntes, como se fossem migalhas. Então Jesus estava para enfrentar um grande problema. E eu já começo aqui a falar para você. Talvez você não tenha entendido porque o barco tem balançado na sua vida. Porque você tem sofrido tanto. Porque às vezes o vento tem soprado tanto contra você. Eu tenho uma boa notícia para você. Jesus está te preparando. Ele está em treinamento. Está colocando você em treinamento para que lá na frente você vença as coisas maiores. Eu quero provar isso a você.
Voltando então ao percurso de Jesus, onde ele sai da Galileia, do Mar da Galileia, e vai então a destino da grande Decápolis, para a ilha dos Gadaras, para a província dos Gadaras, os Gadarenos. Houve ali então, no meio daquele mar, no Mar da Galileia, uma grande tempestade, um grande vento, e o barco começou a balançar, e começou a se encher de água o barco, pois a palavra diz aqui, de maneira que já se enchia de água, ou seja, estavam a ponto de naufragar os discípulos, pois havia discípulos no barco com Jesus, os discípulos, mas também a Bíblia fala que havia barquinhos pequenos, né? Pessoas que estavam ali seguindo Jesus, porque Jesus é assim. Jesus, ele não veio apenas para o pastor, Jesus não veio apenas para o presbítero, para o missionário, para o diácono, para a missionária, não veio apenas para o bispo, mas ele veio também para pessoas, assim como eu e você, servos, pessoas que se simpatizam, que se encantam, para a multidão que também necessita de aproximar. Ou seja, Jesus, ele tem prazer naqueles que estão próximos ou aqueles que estão se aproximando. E essa palavra é para você. Talvez você não ainda conheceu o amor de Jesus, talvez você está se aproximando, talvez você está querendo conhecer a Jesus. Eu te convido, continue observando a Jesus, continue ouvindo a palavra de Jesus, pois a palavra do Senhor Jesus nos diz que quando aquela tempestade veio, começou então a surgir no coração dos discípulos uma palavra chamada medo. E é normal quando você tem medo. Talvez na sua vida financeira está indo de mal a pior e você tem medo. Eu falo por conta própria. Quantas vezes nós temos medo de passar vergonha, ser humilhado por causa de dinheiro? Bateu o cobrador na porta, e você não tem o que fazer, não tem o dinheiro. Né? Aquela viúva, segundo a Reis, fala que se ela não pagasse os credores, os teus filhos seriam escravos, porque ela tinha dívida que o marido dela deixou. Então, às vezes, o medo nos deixa desesperados. Às vezes, o medo seu é de perder a sua esposa. Às vezes, você, esposa, é de perder seu marido. Às vezes, seu casamento está de mal a pior. Às vezes, você é de perder seu emprego. Às vezes, as coisas não estão indo bem dentro da sua casa. Às vezes, você tem abrido a sua geladeira e tem lá, às vezes, uma batata, uma cenoura, não tem mais nada, um pouco de água. Às vezes, você tem medo de passar de necessidade. Às vezes, o seu medo é na sua saúde. Às vezes, você tem sentido algumas dores e você tem medo do diagnóstico final do médico, do exame. E a palavra do Senhor também diz que os discípulos, eles tiveram medo. Sabe que o medo é normal quando o vento balança, quando o barco balança, quando o seu caminho balança, quando o seu projeto balança, quando o seu casamento balança, quando o seu sonho balança, quando parece que vai afundar, é normal você sentir medo. Somos homens, mulheres, seres humanos, movidos a sentimentos, sentimentos bons e ruins, e o medo faz parte de um dos sentimentos. E os discípulos então sentiram medo, e chegou até Jesus e falou: Jesus, não preocupe com o que perecemos. E às vezes você pergunta a Jesus: Jesus, me socorre, parece que não está acontecendo nada, parece que está indo de mal a pior a minha vida. Mas eu quero dizer a você, irmão, é só um teste. Jesus está testando a sua fé. A sua fé. Porque além do medo surge também a insegurança. Quantas vezes você se sentiu inseguro, parece que você vai afundar. E o terceiro passo, né, quando vem a tempestade, primeiro o medo, segundo a insegurança, e o terceiro é o desespero. Às vezes você já passou o medo. Às vezes você não está tendo nem mais medo. Às vezes você não está nem mais inseguro de tanta luta que você tem enfrentado no seu casamento, na sua vida profissional, sentimental, espiritual. Às vezes você orava, às vezes você jejuava, às vezes você clamava, às vezes você tem vontade de ir na casa do Senhor, mas tem algo maior que te trava. E você já está entrando em desespero, com saudade da presença de Deus. Às vezes você cometeu algum erro e se sente culpado, você já está entrando em desespero. Mas eu venho nessa manhã te dar uma ótima notícia. A palavra diz que Jesus, então, quando vê ali os discípulos desesperados, com medo, inseguros, simplesmente fala assim para o mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança, houve grande alegria. Eu quero profetizar na sua vida, meu amigo, minha amiga, esse vento, essa tempestade, seja onde for na sua vida, na saúde, no casamento, na sua profissão, na sua família, nos seus projetos, nos seus sonhos,
vai passar. Mas depende de você apenas ouvir a palavra de Jesus. Porque os discípulos, eles ouviram a palavra de Jesus. Somente depois que ouve a palavra de Jesus sobre o vento, sobre o mar, sobre a tempestade, que ela parou. Sabe que às vezes você profetiza no problema e às vezes não acontece nada. Você ora e não acontece nada. Mas eu pergunto a você, será que você tem ouvido a palavra de Jesus? Porque é somente a palavra de Jesus que pode resolver o seu problema. Porque o poder de Deus só é liberado após a palavra. A palavra que libera o poder, não o poder que libera a palavra. Às vezes Deus quer que você apenas leia um versículo, que você veja um vídeo como esse, que você escute um profeta, que você vá à casa dele ouvir a palavra dele, porque a palavra fala que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor, ouvir a palavra de Deus. Sabe que não é em vão quando você tira meia hora, 10 minutos, 1 hora para ouvir uma pregação, para ouvir um louvor. Nós às vezes falamos demais, vemos demais, mas ouvimos pouco. Tenho eu o dom, pela misericórdia do Senhor, de pregar o Evangelho, mas mais gratificante para mim, mais valioso para mim, ao invés de falar, é ouvir. Que a fé vem por ouvir, ouvir a palavra de Deus. E eu pergunto a você, você tem ouvido tantas pessoas negativas? Você às vezes tem ouvido tantas coisas na televisão, tantas más notícias, tem ouvido tantas coisas que agradam a você, tem ouvido o amigo, o inimigo, tem ouvido a internet, tem ouvido TikTok, YouTube, tem ouvido Instagram, coisas às vezes que não contém nada, não tem conteúdo, mas não tem ouvido aquilo que Jesus, tem para falar na sua vida. Às vezes Jesus quer falar para você assim, eu vou repreender este vento, eu vou destruir essa tempestade. Mas você não deixe Jesus falar com você. Os discípulos ouviram Jesus profetizar. Então saiba que o poder está no nome de Jesus. E adiantando essa mensagem, sabe que eu estou falando que você está em treinamento? Talvez você não está entendendo essa bagunça toda que está na sua vida. É porque Deus tem coisas grandes lá na frente. A Bíblia fala que quando Jesus, então, ele sai da Galileia, ele vence a tempestade e chega ao seu destino, que é a grande Decápolis, a primeira província. Jesus haveria de visitar 9, e a primeira seria de Gadara, onde havia este jovem demoniado. Com apenas uma palavra, Jesus expulsou os demônios daquele jovem. E os discípulos simplesmente, mais uma vez, aprenderam. É Jesus que vai à frente. É Ele que vai fazer. E não houve desespero, não houve medo, não houve inseguranças dos discípulos. Por isso que o diabo não fez graça, porque o diabo estava acostumado a fazer graça naquela província, punha todo mundo para correr, quebrava os grilhões, não ficava preso, não tinha quem o prendia. Mas quando Jesus chegou, simplesmente ele prostrou e perguntou: que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo? Não me deixe sair daqui, eu quero ficar aqui. E ainda falou: deixe que eu entre naqueles porcos, porque eram legiões. Jesus perguntou: qual o seu nome? E ele disse: legiões. Legião, porque somos muitos. E Jesus até permitiu que ele entrasse nos porcos. Porém, aquela manada se precipitou, tudo por um plano de Deus, e eles se afogaram ao mar, caíram no despenhadeiro. Ou seja, houve um trabalho de libertação. Então, eu queria que você entendesse com isso. Imagine só se aqueles discípulos não ouvissem Jesus falar. Ouvisse Jesus falar da ordem ao vento, da ordem ao mar, aprender que é só Jesus que tem poder de acalmar o vento na sua vida, na minha vida, que é só Jesus que tem poder de acalmar o levante do mar, o desespero do mar, as ondas do mar que querem passar sobre nós, nos engolir. Então aprenda a ouvir a Jesus. Jesus treinou aqueles discípulos, porque a palavra fala que quando Jesus pôs o pé naquela ilha para fazer aquele grande trabalho de libertação sobre este jovem, não desceu sequer um do barco. Ninguém teve medo. Todos simplesmente deixaram Jesus ir à frente. E quantos hoje pessoas, homens de Deus, que se dizem homens de Deus, querem ir à frente de Jesus? Eu expulso o demônio. Eu prego demais. Eu canto demais. Cuidado.
Cuidado para você não querer ir à frente de Jesus, vai passar vergonha. O gadareno pode te espancar. O demônio pode te envergonhar. Amém? Mas deixe Jesus ir à frente. Cuidado você que pensa que eu sei, eu sou, eu posso. Se você estiver dentro do barco, Jesus pode ficar calado, já que você quer falar tudo, você sabe tudo, você pode tudo. E se ele se calar, meu amigo, o naufrágio é certo. Mas nessa manhã eu quero que você entenda. Confie em Jesus. Mesmo que o barco balance, mesmo que sua vida esteja, parece que vai naufragar ao ponto de entrar a água dentro do seu barco. Confie no seu barco. Confie no barco chamado Jesus. Confie na sua casa, porque a sua casa está Jesus. Confie nos seus sonhos, porque nos seus sonhos está Jesus. Acredite no seu projeto, porque no seu projeto está Jesus. E aonde Jesus está, ele resolve todo tipo de problema. Amém? Porque a segunda parte desse louvor é assim: não temo mais o mar, pois firme está minha fé, em meu barquinho está Jesus de Nazaré. Entendeu? No seu barquinho está Jesus de Nazaré. No seu sonho está Jesus de Nazaré. Na sua mente está Jesus de Nazaré. No seu coração está Jesus de Nazaré. No seu trabalho está Jesus de Nazaré. No seu ministério está Jesus de Nazaré. Mas deixe ele falar primeiro. Não queira passar com a carroça na frente dos bois. Quem fala é Jesus, quem cura é Jesus. Quem que tem que ter a honra é Jesus. Quem que tem que ter a glória é Jesus. Sabe por que tem muitas pessoas que não recebem o Espírito, não conseguem ser batizados com o Espírito Santo, batismo com fogo, batismo em língua estranha, batismo com o Espírito Santo, derramamento de poder para expulsar, para expelir demônios, o dom de cura, autoridade. Por quê? Porque quer falar mais que Jesus. Jesus está doido para falar, está a fim de fazer, e você quer falar mais alto que Jesus. Aí a tempestade, infelizmente, ela vai te engolir. Mas eu ouvi falar de coisa boa nessa manhã. Sabe que Jesus, hoje, ele se levantou mais uma vez por você. Na verdade, ele não se levantou, ele vive de pé por você. É você que se levantou, mas ele chama a sua atenção. Ouça-me. Ele diga para você nessa manhã: ouça-me. Eu tenho poder para acalmar o vento na sua vida. Ouça-me. Eu tenho o poder de acalmar a tempestade na sua vida. Ouça-me. Eu estou te treinando para que lá na frente problemas maiores você não venha temer. Porque quem já percebeu que quando nós vencemos um complexo, quando nós vencemos, assim como Davi venceu um gigante, ele não parou mais de vencer? É a senha. A senha hoje para a sua vida é: creia nas palavras de Jesus. Porque a fé vem por ouvir. E o poder é liberado através da palavra. Fale com Jesus. Jesus, eu preciso que o Senhor fale comigo. Libera teu poder através da tua palavra. Tem poder demais aqui, nessa boca. Amém? Então que nesse dia você possa refletir sobre essa palavra. O projeto Ganhando Almas para o Reino de Deus não está aqui de brincadeira. Está aqui para falar que você é mais que vencedor. Mas às vezes está faltando você simplesmente abrir os seus ouvidos para a palavra de Jesus. Quantas vezes nós passamos um vídeo rápido, um vídeo longo, é 20 minutos, e você tem tempo para tudo no dia, menos para ouvir uma mensagem linda dessa. Segure nas mãos de Jesus. Eu profetizo que Ele não vai deixar o seu barco naufragar, a sua vida, seu sonho, seu projeto, porque Ele é com você. Apenas ouça Ele profetizar no mar, na tempestade, e seja feliz em nome de Jesus.